Se você está no meio de um grande problema, não está achando saída, né? Está se sentindo no meio de uma tempestade, está aflito, angustiado e sua fé tem sido abalada, fica aqui nesse vídeo que eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que eu tenho aprendido ao longo da minha vida e também compartilhar algo que eu estou passando nesse exato momento. Então esse vídeo é uma realidade daquilo que eu estou vivendo e quero compartilhar com você, pois eu tenho certeza que eu vou sair desse problema, eu tenho certeza que Deus vai trazer a vitória, vai trazer a solução para me ajudar. Eu sou um dependente de Deus, sozinho não conseguiria resolver a maioria dos problemas que eu tenho na minha vida. Alguns sim, são 100% responsabilidade minha, porém tem muitas que eu recorro a Deus e é só Ele para me ajudar. Então, se você está com sua fé abalada, eu quero te dizer, isso é normal. Nós, seres humanos, somos falhos. Em alguma situação, em algum dia, em algum momento, sua fé pode sim se abalar. Porém, aqui vem o detalhe. Na nossa vida, sempre haverá situações, momentos, circunstâncias que nós vamos precisar ter fé. E por alguns momentos ela vai ser abalada. Porque imagina, para um pai ter seu filho ali no hospital, em algum momento ele vai ter a fé abalada. Ou então, receber uma notícia muito grave. Você vai, de certa forma, se abalar por alguns instantes. Mas aqui vem meu recado, para que eu e você venhamos crescer em fé. Então a nossa fé pode até ser abalada, porque nós somos humanos, talvez nós não temos todo o conhecimento sobre Deus, sobre a resolução daquele problema, né? Muitas vezes a gente está no meio de uma tempestade, a gente olha para cima, só vê a tempestade, olha para o lado, só vê a tempestade, olha para trás, a tempestade continua ali. E aí como que nós vamos ter fé se a gente não consegue ver nada além do que a tempestade? A gente só sabe que tem algo fora dela, mas a gente, com os nossos olhos humanos, só está vendo a tempestade. Então, se você está nessa situação, eu quero que você se enxergue, que você está no meio da tempestade, mas existe algo fora dela. E quem que está fora da tempestade? Quem que domina sobre tudo? É Deus. E nós precisamos, então, crescer em fé. Eu sempre coloquei no meu coração e na minha mente que eu preciso crescer em fé. Por mais que alguns segundos da minha vida a minha fé se abale, talvez no meio ou no início do problema, quando é algo muito novo, eu tenha um pequeno pensamento, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas eu sempre volto para isso, eu preciso crescer em fé. E aí como que a gente cresce em fé? Voltando para trás e lembrando de tudo que Deus já fez sobre a minha vida. Então eu poderia passar aqui 2 horas. Posso até gravar algum vídeo específico sobre isso, contando vários testemunhos onde Deus fez milagre. Então minha primeira experiência com Deus foi quando eu fui para o quartel. Eu estava residindo dentro do quartel e tinha um prazo para sair. E aí todo aquele período de estar morando numa cidade nova, onde não conhecia ninguém, e eu fiquei com medo. Será que eu vou conseguir achar algum lugar para alugar que caiba no meu orçamento, que seja perto do trabalho e eu consiga, de certa forma, sobreviver e viver, né, em algum lugar legal? Então o prazo estava se esgotando, eu naquela angústia, naquela procura. Resumindo tudo, encontrei um lugar ideal e que era o que eu precisava. Então foi minha primeira experiência. E eu colocava no meu pensamento, será que Deus me trouxe para essa cidade, para o quartel, que era um desejo que eu sempre tive, para me deixar morar na rua? Aí do outro lado eu falava, não, mas Deus não vai me trazer para cá para morar na rua, né? Então foi esse conflito interno por quase 2 meses até encontrar um local e deu tudo certo. E a partir disso, sempre a cada momento da minha vida, a cada 2, 3 anos, eu tinha um novo desafio para crescer em fé. E assim foi até o momento que eu estou hoje. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu tive uma situação de extrema complexidade, onde o Apolo ele ficou internado, ele estava num hospital particular,
A diária ia dar em torno de 3, 5 mil reais. Ele ficou 7 dias. Então, se tu fizer uma conta básica, ia ser extremamente custoso para pagar a dívida. A gente não tinha um parecer muito claro do que estava acontecendo com o Apolo. Então, a gente passou 7 dias da nossa vida com uma extrema pressão, sem saber o dia de amanhã, sem saber como nós íamos resolver esse problema. Aí depois o Apolinho se estabilizou, a gente sabia que ia ficar tudo bem com ele, mas aí veio a outra questão, a financeira, né? Como que nós vamos pagar essa dívida, como que nós vamos sair desse problema. E resumindo tudo, Deus deu a vitória, nós saímos daquele hospital sem pagar R$1. E aí tu vai me perguntar, como que Deus fez isso? Eu não sei, eu não quero nem saber. Quando teve a situação lá, que a enfermeira falou, está tudo certo, vocês estão liberados e podem ir embora. E eu perguntei para ela, está tudo certo? Não tem que pagar nada? Ela falou, não, está tudo certo. Nós pegamos, entramos no nosso carro e saímos. E eu nunca voltei atrás para querer saber como que Deus fez o milagre. Mas eu sabia, Deus ele vai fazer, só não sei como, de que forma, de que maneira e como que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Então, nós precisamos crescer em fé. Todas as vezes, sempre um desafio um pouquinho maior. E hoje, nesse exato momento, eu estou no início da tempestade. Uma tempestade que eu sei que eu vou passar ela, porque todas as tempestades passam e eu sei que quem comanda essa tempestade, que tem o controle geral sobre a humanidade, é o Deus que eu sirvo. Então a gente precisa crescer em fé, olhar para trás, lembrar do que Deus fez e continuar a nossa caminhada. Porque se a gente ficar parado, a tempestade fica ali e muitas vezes em 7 dias você avançaria essa tempestade. E se você ficar parado, você fica 3, 4, 5 meses, quem sabe até 1 ano dentro dessa tempestade. Então o ensinamento é você não parar. Crescer em fé, olhar para trás para ver o que Deus já fez. Se Deus não fez nada na tua vida, ou você está conhecendo a Deus agora, olhe para a Bíblia, porque Deus já fez muito e a Bíblia é o nosso norte, é a nossa base para conhecer a Deus. Então, se você não tem nenhuma experiência com Deus, como eu citei aqui alguns, olhe para a Bíblia e lá vai ter várias coisas que Deus já fez. Então, olhe para trás, vê o que Deus já fez e cresça em fé. Aos poucos, vai avançando o seu nível. Depois que nós entendemos, né, sobre a tempestade, que as coisas vão, de certa forma, por um tempo passar, né, que Deus é soberano, nós precisamos de algo muito importante, que eu vejo que é onde a maioria erra. Eles têm fé, eles leem a Bíblia, eles até têm experiências com Deus, porém, nós precisamos de algo muito importante, que é estar justificado em Deus. Eu sei que talvez você nunca ouviu isso, mas quando a gente quer algo, a gente está no meio de um problema, a gente quer uma solução, enfim, acontece algo na nossa vida, nós queremos que Deus intervenha por nós. Mas agora eu quero te perguntar, você está justificado em Deus? Ou seja, você tem créditos com a justiça? Porque Deus é justiça e Deus ele vai pela sua palavra. Deus ele não está para nos honrar. Ah, o Alan, ele lá fala de mim, eu vou lá resolver a vida dele. Não. Deus ele se preocupa com a palavra dele. Ele vai nos justificar se nós estivermos na justiça. Você está na justiça? Como que está seu coração? Você já pediu perdão para quem você precisa? Você tem sido correto na sua vida? Você tem sido justo com as pessoas e as circunstâncias? Você tem créditos com a justiça para que ela venha sobre você e te justifique? Esse é o ponto principal. Eu tenho uma plena certeza que Deus, como já fez no passado na Bíblia, já fez no passado na minha vida, já fez no passado do meu pai, eu continuo nele e pedindo para ele que ele me corrija naquilo que eu tenha que melhorar. Enfim, eu não sou perfeito e ninguém é, mas eu tenho certeza que Deus ele vai vir sobre mim e vai me ajudar na minha solução, porque eu preciso estar justificado. E essa semana me aconteceu 2 coisas que eu entendi que foram provas, não necessariamente que foi Deus, mas pode ter sido o inimigo ou simplesmente a vida. Mas eu bati meu carro numa situação extremamente sem
muito entender como aconteceu, porque eu estava tranquilo, não estava mexendo no celular, não estava correndo, simplesmente não vi o carro e enrosquei no carro. E aí essa situação me chamou a atenção. Algo está acontecendo no mundo sobrenatural, porque o que aconteceu aqui foi algo fora do normal, entende? Então eu já fiquei cuidando o que está acontecendo a partir daquele dia. E aí passou mais um dia, passou outro, estava numa situação de trabalho, e aí eu fui provado, sem querer saber na hora, mas eu fui provado. Chegou uma pessoa, ela comprou algo, eu passei um valor errado, então passou R$ 15 acima do que era, e aí eu tive por 3 momentos uma luta interna, porque eu quis ganhar vantagem. Isso foi rápido, foi 10 segundinhos, mas eu passei um valor no cartão, a pessoa pagou e depois eu olhei e era outro, era R$ 15 de diferença. E aí teve uma situação que essa pessoa falou, eu quero algo específico, mesmo que eu tenha que pagar o dobro, eu quero aquilo. E aí eu falei, deixa eu olhar para ver se tem isso que tu está solicitando. Eu falei, ok, tem isso que tu está solicitando, fui fazer o pagamento e cobrei R$ 15 a mais, sem querer. E aí ele pagou, virou as costas e eu olhei a etiqueta e vi que tinha R$ 15 a mais. Eu falei, num rápido momento, tá tudo bem, agora deixa, ele pagou, já estava disposto a querer pagar mais mesmo, resolvi o problema dele, vou deixar quieto. E aí isso foi segundos. Eu pensei de novo, mas isso está certo? E aí veio uma luta interna. Tá, porque ele falou até que queria pagar o dobro e você cobrou apenas R$ 15 a mais, deixa pra lá, ou dá lá 5 pila pra ele, fala que passou R$ 5 a mais e fica com 10. E aí eu me toquei do que eu estava pensando, porque isso estava no subconsciente, algo muito rápido na hora, isso em 10 segundinhos, né? Aí eu parei e falei, cara, o que está acontecendo? Não, que absurdo é isso que eu estou pensando? Como assim? O que é certo, o que é justo, não me interessa. Se o valor é esse, é esse. Aí peguei R$ 15 e falei, opa moço, volta aqui, né? Eu te cobrei a mais, está aqui R$ 15. Aí a pessoa, nossa, ganhei R$ 15, ficou super feliz. Ela nem estava nem aí por esse valor. Mas passando os dias, né, eu estava refletindo hoje, falei, cara, isso foi uma aprovação. Sem saber, foi uma aprovação. Eu tive lá 10 segundos que meu subconsciente começou a brigar com meu ego, com meu espírito, e graças a Deus, na terceira instância, eu fui lá e fiz o certo, né? Isso em 10 segundos. Pensei uma vez, pensei de novo, e aí eu achei um absurdo e fui lá e devolvi o valor. Então nós sempre estamos sendo provados. Nós sempre estamos em um conflito e o diabo ele sempre está tentando achar brechas para que você não esteja justificado na justiça. Porque para Deus resolver um problema seu, você precisa estar nele e cumprindo os princípios que ele falou. Então como que eu oro a Deus para ele me ajudar a resolver um problema, se do outro lado o diabo vai falar para Deus, olha lá teu filho, ele por R$ 15 ele vai perder a bênção, porque ele não está mais justificado na justiça, ele não foi justo, mas graças a Deus, Deus deu sabedoria, meu espírito, né? Porque não foi minha alma e nem meu desejo, mas foi meu espírito que deu o que tu tá fazendo, Alan? Que absurdo é esse? Eu vou ter que te avisar 3 vezes que tu tá fazendo um absurdo. E aí eu meio que me toquei, fui lá e devolvi. Então nós precisamos ter esse entendimento muito claro. Nós precisamos estar justificados em Deus. Nós não temos que ser perfeito. Nós podemos errar. Mas nós temos que sempre lutar para que quando a gente veja o erro, ir lá corrigir. Nós temos que estar justificado na justiça. Então se você quer que Deus te ajude a resolver um grande problema, primeiro se justifique na justiça, se aperfeiçoe na justiça. Então, ou seja, olhe para Deus e veja, as minhas atitudes estão agradando a Deus? Estão seguindo os princípios que Ele fala? Ok, estão. Então, eu posso continuar a ter fé. Mas agora, se eu olho para a minha vida, eu sou corrompido, eu fui lá por R$ 10, eu logrei a pessoa. Cara, como que eu vou orar para Deus para Ele me justificar, para Ele me abençoar? Não vai, não é que Deus ele está fazendo birra. É que simplesmente, cara, o que eu posso fazer por você se você não segue aquilo que eu estou falando? O diabo vai entrar na tua vida e vai consumir com você. Então não adianta a gente apenas ficar orando para Deus e esperando a tempestade passar. A gente precisa avançar na tempestade, a gente precisa ter coragem, a gente precisa crescer em fé, olhar para trás e ver tudo que Deus fez e a gente acreditar um pouquinho mais
cada vez mais e também, principalmente, se justificar na justiça, para que quando o diabo, que ele é o acusador, vai chegar para Deus: por que você está abençoando aquela pessoa? Por que você ajudou aquela pessoa? Aí Deus vem e apresenta. Não que Deus precisa da satisfação, mas Deus ele vem e apresenta e justifica os justos. Você tem sido justo? Se você não tem sido, é a hora de resolver. Sempre há tempo. Se você está vivo, se resolva. Faça o que tu tem que fazer. Volte atrás e corrija. Se você tentou lograr uma pessoa ou até mesmo logrou e não teve o mesmo time e o mesmo entendimento que eu tive, vai lá e tenta resolver. Se você não consegue mais, apresente isso a Deus e vai para frente. Está passando por um grande problema? Entenda esses princípios que eu falei e se você estiver justificado, você vai sim vencer isso e Deus vai te ajudar, tá? E lembre-se, como eu já citei, não consigo mais resolver aquele erro de 10 anos atrás. Logrei uma pessoa faz 20 anos, nem sei quem era a pessoa. Confessa isso a Deus, traga esse entendimento, tira isso de você e fala: eu confesso, errei, mas aprendi e nunca mais faço. Então, tá aqui meu recado, tá aqui o que eu estou vivendo agora. Eu não estou aqui para discutir Bíblia, eu não estou aqui para eu sou melhor que alguém, eu sou melhor que você. Eu estou aqui para compartilhar minha vida, aquilo que eu estou vivendo, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar se você levar a sério, beleza? Estou aprendendo, estou vivendo, estou empreendendo. É o nosso canal Estou. Abraço, comente aí se você está numa situação complicada, que nós vamos estar orando juntos. Vou estar orando por você e você orando por outra pessoa, e assim a gente vai avançando.